Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida para trocar experiências com os nossos convidados e também para oferecer a você uma visão de mundo ao seu redor, para olhar os seus planos, os seus caminhos e quem sabe olhar a partir disso eventuais modificações, ajustes e desenvolvimento humano. Nós gravamos no mês de março de 2020, aqui no estúdio da TV Câmara, com a natural pauta voltada para a homenagem às mulheres. Por isso, agradecemos a presença de Chiara Ranieri Bassetto. Obrigado. Eu que agradeço. Chiara, quando a gente é pequeno, depois adulto, a gente guarda um fato, uma passagem, um objeto, uma frase, uma emoção, um sentimento que forma o que a gente chama de memória afetiva da infância. Não sei se com 8, com 12, cada um tem a sua. Você tem algum que você possa nos contar? Nossa, que lhe chama atenção? Muitas, né? Eu acho que a vida é feita de passagens mesmo e acho que cada etapa a gente traz imagens, sentimentos, pessoas, né? Que marcaram muito todas essas fases. Mas eu fui uma pessoa criada dentro de uma escola, sabe, Nelson? Então, as minhas imagens, assim, as minhas memórias mais remotas, elas estão muito ligadas às pessoas que eu convivia dentro do Colégio Liceu Noroeste, né? Então, eu tenho um carinho enorme por muitas e muitas pessoas que fizeram parte desse período longo, né? Porque eu estudei desde pequenininha até o final do ensino médio e depois eu retornei como professora, né? Logo depois de 4 anos eu retorno à escola como professora. Então acho que foi onde eu passei a maior parte da minha vida, né? Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com pessoas que estiveram ao redor durante esse período. E nesse período todo, a minha família era muito presente, né? Então, assim, meus pais fizeram parte da minha vida desde sempre, em casa, nos estudos e depois na vida profissional e na vida política, enfim. Então, eu acho que a minha ligação com essas pessoas que são próximas e principalmente familiares tão próximos, elas permearam aí a minha vida toda e as minhas memórias são muitas, né? Acho que em função disso. E para as pessoas que eventualmente não sabem, para compartilhar aqui informações, em função dessa trajetória toda, inclusive da família, você tem a educação ligada a você em mais de uma nuance, tanto como professora, educadora, formando dentro da própria estrutura, inclusive da convivência empresarial da família. Falo que a gente nasce dentro de escola e depois mesmo a gente, a vida levando a gente para outros caminhos, parece que eu fui trazida para dentro da escola por destino mesmo, né? Eu fui fazer um curso que não tinha ligação com a educação, o que para minha família era uma coisa inesperada, né? Porque filha de educadores, né? Espera-se que vá fazer algum curso na área de licenciatura ou uma própria pedagogia. E eu fui fazer análise de sistemas. Você gostava de informática naquele instante, naquele momento da juventude? Era uma janela aberta? Era muito distante, né? Naquele momento nós não tínhamos computadores em casa, né? Então era muito distante, mas era algo que me atraía muito sempre. E fui. Algumas situações são assim injustificadas, né? Eu lembro que na época do colegial eu pensava em muitas coisas. Eu pensava em arquitetura, eu pensava em direito, muito forte direito. Pensava em medicina veterinária. Então assim, durante os estudos de ensino médio era o que vinha mais forte, assim. E eu acabei optando por análise de sistemas, né? Acho que são coisas do destino, porque eu conheci meu marido, né? Ele era da minha turma de faculdade, então... E aí eu me formei em análise de sistemas e a primeira atividade profissional que eu tive, assim, foi como professora de informática. E ainda que não fosse dentro da escola, né, dos meus pais, ainda seria porque... Logo que eu me formei, eu quis montar uma escola de informática. Então, eu estava preparando já o prédio e implantando uma escola de informática quando nós recebemos a autorização da FIB.
E a FIB foi se instalar na minha escola de informática. Então, minha escola de informática deixou de ser escola de informática, passou a ser faculdade. E ali nós ficamos um ano e meio. Tinha um projeto teu ali, ligado à sua formação, e a faculdade, com autorização, imagino, pelo Ministério da Educação na época, acabou ocupando aquele espaço físico operacional ali. E ali nós ficamos um ano e meio até o campus ser implantado, né? E o início da construção dele, quando nós transferimos então a faculdade para o campus próprio. Entendi. De certa forma, isso mudou uma parte da trajetória da tua vida. Continua ligada à questão de gestão, mas não da sua escola de informática. Não, mas não deixa de ser minha, porque eu falo que a FIB é muito minha, né? Sim. Acho que a minha vida é ali dentro. As pessoas conhecem um lado público da Chiara, vereadora, mas quem está dentro da FIB não conhece muito mais o lado da Chiara, diretora acadêmica, educadora, empreendedora, do que esse lado da política. Então eu falo assim, parece que são Chiaras que são vistas de modo diferente, né? Mas, na verdade, tudo se complementa, né, Nelson? E quando você olha para a questão do perfil da faculdade, a gente falava fora do ar, você tem quase todas as áreas de conhecimento ligadas a ela na formação. Para uma cidade que aqui, dentro da função pública, da representação popular parlamentar, você discute naturalmente esse tema com um outro olhar, o que é bom do ponto de vista do parlamento, e de enxergar a cidade. Uma cidade rodeada de estruturas de serviços na área de educação, em todas as áreas. Sim. Eu acho que me ajuda muito isso, porque a implantação de um curso exige que a gente entenda da formação, né, do profissional que vai atuar, e essa formação ela tem que estar ligada ao desenvolvimento regional. Então, implementar um curso superior exige um levantamento, né, daquilo que o curso pode vir a acrescentar em termos de pessoal, né, de recursos humanos para o desenvolvimento dessa área especificamente e as áreas que são correlacionadas. Então, eu acho que eu aprendi muito, né, em função disso. Então, por exemplo, lá nós temos as engenharias, a agronomia, a área jurídica, a área de gestão, a área da saúde muito forte, a área da educação, então a área de informática. Então não tem como a gente não estar muito inserido, e a gente tem contato com as pessoas que são formadas nessa área, porque os professores vêm dessas áreas, né? E aí trazem as demandas. Eu acho que a grande contribuição de uma instituição de ensino superior, além da formação, que é o ensino, né? Eu falo que, principalmente nas instituições particulares, o ensino é o que há de mais valioso, mas as atividades de extensão e de pesquisa que são desenvolvidas no curso superior, elas são também atividades muito relevantes. A extensão, principalmente, quando ela é feita da forma que, por exemplo, a FIB faz, que é uma extensão que é prioritariamente para o atendimento das necessidades ou do entorno da instituição ou da cidade como um todo, e muitas vezes até de forma regional. Então, isso faz com que haja uma relação institucional com a cidade, né? E atendendo às demandas mais necessárias. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo. Nós temos lá uma clínica de fisioterapia que é uma referência, é uma clínica que não recebe recurso público nenhum. Como nada na FIB tem recurso público, nem governo municipal, nem estadual, nem federal. Porque é uma instituição com fins lucrativos. Então, paga impostos, paga tudo e não recebe nada de ninguém. Então, se mantém com recursos de mensalidade de aluno. É o recurso que entra dentro da instituição. E aí, tudo o que é feito, tanto no ensino quanto na extensão, é feito gratuitamente, né? Então, eu digo que essa colaboração que a instituição de ensino superior tem com a cidade, e aqui com Bauru, né? E a fisioterapia, por exemplo, da FIB atende em áreas que só ela atende, por exemplo, uroginecologia. Se procurar um atendimento público nessa área, não vai ter, só vai ter dentro da instituição, né? Então, acaba prestando, oferecendo serviços que são considerados públicos, porque são contabilizados para a saúde do município, mas quem faz
totalmente gratuito e mantido pela instituição são aqueles que estão dentro da instituição, os professores e os alunos que estão lá. Então, é uma colaboração significativa, né? Eu dei um exemplo, mas como nós temos curso em todas as áreas têm atividades de extensão e tudo é colocado gratuitamente. A partir desse exemplo, eu parti para um outro recorte aqui, que só ele já dava um programa em específico, mas vou tomar o desafio. Por uma série de razões, você tem olhar em mais de uma vertente em relação a esse espelho chamado formação educacional da nossa cidade. Se a gente olhar só os dados, por exemplo, do IDEB, do SARESP, a gente encontra algumas curvas lá que nos localizam em algumas perguntas naturais. Nós temos razoavelmente bem localizados formações do ensino infantil e fundamental, então nós vamos teoricamente bem, pelos dados, até os 12 anos, 13. Aí essa curva cai muito do ponto de vista de formação de conhecimento exatamente no ensino médio. E ela volta com dificuldades ou não a se reequilibrar depois, inclusive no nosso entorno, não enxergando Bauru só a cidade, que é regional, vocês têm muitos alunos certamente das cidades vizinhas, porque nós somos polo. De novo no ensino superior, quer dizer, de formação de nível superior, técnico ou não, na ponta. Tem um vazio do gráfico no meio. E a gente não conseguiu resolver este problema. Não. E eu acho que quem acessa o ensino superior, principalmente o privado, vai encontrar nas instituições, porque Bauru é uma cidade de instituições de muita qualidade, vai encontrar nessas instituições um programa de nivelamento que faz o resgate do ensino médio, né? Então, a gente fala assim, na particular não é tão difícil ingressar. A particular tem uma atividade que é uma preocupação constante, e não é uma exclusividade da minha, é de todas, que é com relação a esse nivelamento, né? Então, por exemplo, a particular ela recebe alunos que vieram de ensinos médios fortes e o aluno que veio com muita deficiência. Estão todos na mesma sala de aula. Acontecem todas essas identificações, né? Então, o ingresso... Uma sala muito heterogênea. Muito heterogênea, né? Então, esse nivelamento, eu falo assim, os professores de primeiro ano do ensino superior têm que ser verdadeiros artistas, porque tem que motivar o aluno que tem deficiências e sanar essas deficiências e também não desmotivar o aluno que veio muito preparado, né? E que tem, assim, condições de avançar de modo mais acelerado nos conteúdos de início de curso, né? E apresentar lá no final do curso, de 4, 5 anos depois, um perfil de profissional de qualidade, né? Então, atendendo aquilo que é demanda dessa região, e essa região é isso mesmo, nós temos alunos que viajam 100 quilômetros para ir e para voltar para suas cidades, então o nosso raio é muito grande, 50% dos alunos são de fora de Bauru. Então, a gente tem essa aproximação, inclusive, com os municípios da região, e o perfil do aluno ele é o mesmo, né? Então, assim, Bauru, é região, nós temos consciência do que é preciso fazer no ensino superior, mas a preocupação nossa também é que muitos não acessam o ensino superior, né? Então, a gente tem um trabalho a ser feito em ensino médio, de torná-lo mais atrativo, de fazer com que o aluno aprenda, né, de motivá-lo a seguir nos estudos, ir buscar uma profissão no ensino superior, que cada ano que passa parece que fica mais difícil e mais distante da gente conseguir alcançar. Então, a gente vê aí mudanças sendo colocadas, né? O novo ensino médio, mas ainda está muito distante. E a gente tenta fazer essa aproximação, né? Por exemplo, a instituição particular ela fica aberta o ano todo, recebendo visitas, mostrando o que é possível em termos de vida profissional, né? Apresenta programas de financiamento para que todos possam, de alguma forma, fazer um ensino superior,
né? Lá na FIB, por exemplo, a gente tem um programa que é próprio para adolescente, chama FIB do Adolescente, que oferece oficinas também gratuitamente para que eles tenham uma aproximação com áreas de formação e que, de repente, seja ali uma sementinha plantada para que busque, né, uma formação superior. Então, tudo isso é uma função social da instituição, né? Embora não seja uma obrigação, é uma função social. E é uma preocupação sempre, né, desse ensino médio não ter aí essas lacunas que nós percebemos a hora que o aluno entra no ensino superior. Você tem 3 núcleos muito bem definidos. Eu diria que fosse fazer outra comparação, eu não sei como é que você consegue ajustar esses 3 núcleos nas 24 horas suas disponíveis que nós temos no nosso calendário greco-romano. É o núcleo mulher, esposa, mãe, o núcleo gestora e o núcleo de ser a fiscal, a representante popular aqui dentro de um mandato. Como você consegue? A gente consegue. Mulher. Mulher é assim, viu, Nelson? A gente consegue. Eu falo que eu tenho um privilégio. Eu tenho pessoas muito boas ao meu redor. Muito, muito, muito. Em todos os lugares, dentro de casa, na família, dentro da instituição, aqui na Câmara. Eu sou rodeada de gente de muita qualidade, gente muito pronta, gente muito boa, que dão suporte para a gente conseguir fazer. Em casa, por exemplo, tem um marido maravilhoso e tem uma mãe que me dá todo um suporte, né? Eu falo que minhas filhas têm uma segunda mãe, porque... Vai a dona Marli aqui. Todo momento, né? Então, assim, me socorre a todo instante. Eu trabalho os 3 períodos. Então, assim, a avó... assim, elas estudaram na escola da avó também, Alice, até o ano passado, até o 5º ano. Então, com 10 anos, desde os 4 meses na escola da avó. Então, eu tinha a segurança de que eu podia estar trabalhando e que ela estaria não só numa escola, mas ela teria a afetividade da avó dela também, né? Então, aquela coisa, olha, não vou conseguir almoçar, você pode levar para mim? Então, isso foi algo que, durante esses 10 anos aí, né, que a Alice esteve dentro da escola, me socorreu muito, né? Você sabe que eu entrei na Câmara para um primeiro mandato grávida. Sim. Ela nasceu logo que eu entrei, então já foi muita novidade, quer dizer, uma transformação em mãe e um começo de uma segunda atividade que, para mim, a atividade legislativa não deixa de ser uma atividade profissional, porque eu encaro com muita seriedade. Então, foi muita novidade e foi um divisor de águas na minha vida, porque eu era muito tranquila e muito autônoma de mim, e eu aprendi a pedir socorro, me ajuda, não consigo, e eu acho que isso foi muito importante. E por isso que a gente consegue, né? Sim. Eu falo, Deus coloca anjos na vida da gente, em todo lugar tem um ajudando as coisas a acontecerem. E a gente também ajuda, mas as pessoas que eu tenho ao meu redor realmente fazem toda a diferença na minha vida. Você tem a Francesca de 5 e a Alice de 10. Como você bem sabe, aliás, para quem não sabe, as filhas do Dudu com a Marli são todas moças, mulheres, né? Então tem um horizonte também de 2 meninas dentro de casa. Imagina que são das fases diferentes que estão postas aqui. Uma na primeira infância, deliciosa, de contato, mais próximo, de interatividade, não que a outra não tenha, mas a outra já querendo desabrochar a pré-adolescência, que parte para um outro. Eu estou falando que eu sou pai de uma menina, que é completamente diferente. Isso te Tô começando a viver causa essa um pouco fase. de aflição? Eu acho que eu tenho outro privilégio, porque a Alice, ela é uma princesa, né? Eu falo que ela foi agora para uma escola em período integral, ela entra às 7h30 da manhã e sai às 5h30 da tarde. E 2 dias da semana ela tem atividade extra, então ela sai às 7h10 da noite. E aí tem um outro dia da semana, que é a sexta-feira, que ela faz outra atividade, faz violão e canto, e aí ela vai até 8 horas da noite. Então, assim... tá tocando violão? Tá. Que bom. Violão e canto, adora. E aí, assim, eu falo...
eu tenho uma flexibilidade muito grande. Então, onde eu posso carregar comigo, carrego. Então, por exemplo, de sexta-feira, ela faz numa escola de música, num espaço musical muito próximo da FIB. Então, eu levo, busco, ela volta comigo, e tá junto, tá o tempo todo junto. Está sendo criada dentro de escola também, né? Eu estou vendo que está indo para o mesmo caminho. A Francesca, por exemplo, às vezes fica doente, criança pequena, sim, ela, né, acabou de fazer 5 anos. Há 3 semanas ela teve uma dor de garganta que deixou ela 3 dias sem ir para a escola. Carrego junto, né? Então, assim, tem isso também. Quando os avós trabalham, né? Todo mundo da família trabalha, tem isso. Quando a gente tem a flexibilidade, né, e a impossibilidade de ter aí a oportunidade de levar para a escola, tudo mais, a gente tem que ter também aquele socorro. E essa flexibilidade me permite isso. Sabe, Nelson? Então, carregar junto comigo, às vezes eu levo para evento político junto, não tem problema. Para a Câmara já vieram várias vezes, claro, né? Eu já fiz sessão aí com uma delas com febre dentro da sala dos vereadores, e assim a gente vai levando, faz parte, né? Cara, a gente vai fazer uma série de recortes aqui. A partir dos recortes, a gente vai formando o nosso mosaico desse bate-papo sobre a mulher. Você ainda sente, depois de ter experimentado 2009, 2012, o primeiro mandato, grávida mãe, agora no segundo com mais experiência, certamente a gente aprende com o processo legislativo, mas no ambiente essencialmente, ou quase todo ele, agora tem 3, mas masculino, de relações masculinas, esse ajuste natural, essa coisa de homem ou mulher, dependendo do ambiente, das pessoas com quem se relaciona, elas são tranquilas, não tem tanta celeuma assim? Eu fui criada assim, num meio muito masculino, sempre. Meu irmão é 10 meses mais velho que eu. Então, os amigos... Nós nascemos no mesmo ano. Nós nascemos em 1974. Ele nasceu em fevereiro, eu nasci em dezembro. Então, nós somos criados... sem essa divisão de homem e mulher, sabe? Os amigos dele eram meus amigos, os meus amigos eram amigos dele, as minhas amigas eram amigas dele. Não tinha isso. E depois, quando eu fui fazer faculdade, eu fui para um curso muito masculino, porque a análise de sistemas era, naquela época, era um curso muito masculino. Perfeito. E não tem problema nenhum. E aí eu começo a namorar um colega de sala. Então, assim, os amigos dele eram meus amigos de turma. Nunca tive problema. Quando eu vim para cá, primeiro mandato, eu era a única mulher. Nenhum problema, nunca tive problema com isso. Essa legislatura está um pouco diferente. Embora a gente tenha 3 mulheres, eu acho que o próprio perfil, né, da casa, em alguns momentos eu senti, nesse momento, olha só, aos 45 anos eu fui experimentar isso. Eu senti em alguns momentos que o fato de ser mulher poderia, né, despertar em algum momento nos embates políticos alguma situação que pudesse me colocar numa situação desfavorável. E isso daí é algo que faz a gente pensar. E eu vou te confessar uma coisa, teve um momento ano passado que eu cheguei a pensar que não era o ambiente para eu continuar. E eu acho que isso, quando eu fui ingressar na política, o meu pai não queria que eu ingressasse na política. E eu acho que foi por esse motivo, né? Mas faz parte, Nelson. Eu acho que a gente se prepara para essas coisas. E no mesmo dia, no mesmo momento que eu estava pensando e refletindo se era realmente isso que eu teria aí como missão, né? E me dedicar tanto... e de repente tá vivendo algumas situações que eu não gostaria e que eu acho que não fariam bem para mim, porque tem algum momento que a gente se coloca, né? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, era um leão com uma leoa, 2 leões, 2 leoas na verdade. E aí a mensagem ela vinha muito nesse sentido, né? Nunca desista, porque tem alguém se espelhando e se inspirando nos seus passos. Então a desistência para a mulher também é algo que a gente tem que pensar muito.
Porque quando a gente desiste, a gente está estimulando outras a desistirem. E outras são as que vêm depois da gente, né? Então, eu acho que isso é muito forte. Eu politicamente fiz um voo suicida porque eu achei que não deveria continuar na política. Eu fui candidata a prefeita em 2012 com um candidato que tinha uma aceitação incrível, que era o Rodrigo Agostinho, na época, prefeito por 4 anos, uma aprovação absurda, assim, de mandato, e eu era oposição e eu discordava muito. E todo mundo sabia que ele estava reeleito de primeiro turno, né? E aí não tinha nem candidatos querendo se colocar para fazer um contraponto. E naquele momento eu me coloquei tranquilamente e fiz uma campanha sabendo que ia perder. Lógico que eu esperava que eu fosse me sair melhor, né? Mas eu cumpri um papel que naquele momento eu não queria voltar para a Câmara. Outros não quiseram. Outros não quiseram e eu topei fazer. Só que aí eu fiquei de fora e não gostei. Entendi. E voltei. E é muito difícil voltar. E agora eu não quero mais ficar de fora. E, ao mesmo tempo, eu estou agora, nesse momento, como presidente de partido, mulher, não é um partido pequeno, é um partido importante. E eu estou em busca de mulheres que tenham liderança e que ocupem para poder participar dessa missão. As vagas agora na chapa eleitoral em mesmo nível que os homens. E é muito difícil. E às vezes a gente se depara assim com algumas colocações de que o partido não tem interesse, os partidos usam das mulheres e as cotas dos 100% só vão buscar mulher para cumprir cota. Essas mulheres perguntam para você dessas dificuldades, de falar, para conciliar além dos meios, ou de falar, puxa, mas é uma aventura eu entrar nesse meio que eu não gosto, tem uma série de resistências, às vezes emocionais, ou das próprias dificuldades, não militam há muito tempo, boa parte delas, proporcionalmente, o número é muito pequeno de mulheres militantes. E aí, essas coisas elas perguntam para você ou não é? Sempre. Eu acho que é muito difícil isso, né? Assim, conciliar tudo. Mas é difícil para os homens também. É que, para nós, tem algumas situações que nós não vamos abrir mão nunca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Sábado de manhã é dia de fazer política. Todos os políticos estão fazendo política de sábado de manhã. E muitos no domingo de manhã também. Eu não faço, né? Mesmo não fazendo, de vez em quando eu tenho as reuniões que são do meu partido. São sábado de São sábado de manhã, sempre. Então, assim, esse sábado que é reunião do meu partido, é lógico que eu estou participando, mas eu não consigo, por exemplo, participar das reuniões de todos os outros partidos que sou convidada, porque eu acho que até pelo próprio perfil que a gente tem, a gente acaba sendo convidada mesmo para participar, para colaborar, e acho que por ser mulher também, que acaba sendo uma referência para que outras mulheres ingressem também, né, aos partidos, se filiem. E muitas vezes eu não consigo participar, né? E às vezes eu estou no mercado de manhã e o WhatsApp chegando foto das reuniões do partido, dos mais diversos partidos. Eu falo, eu agradeço, né? Sempre agradeço, porque a gente acaba participando, assim, pelas imagens que a gente recebe e tal. Mas eu não vou abrir mão de cuidar também do meu lado mãe, do meu lado esposa, de fazer da minha casa o lugar mais acolhedor do mundo para minha família, né? De me fazer presente na vida das minhas filhas. Então, para quem tem atividade profissional manhã, tarde e noite, a semana toda, o final de semana, ele é muito importante. Sim. Abrir mão disso é muito difícil. Mas ainda assim, presido partido, faço política de onde eu estiver no final de semana. Então, a gente faz o tempo todo, porque política é isso, a gente faz política onde a gente estiver, né? Então, para as mulheres, Nelson, é possível? É. Principalmente hoje com redes sociais. A gente consegue estar presente. Deixa eu fazer um outro recorte com você de um tema que também dá um programa separado inteiro, mas vamos lá. Eu fiquei particularmente aborrecido quando fui fazer uma matéria há uns meses, uma plataforma que eu uso, de identificar qual era o caminho, o percurso de mulheres vítimas de violência ou de perseguição, assédio dentro de casa, com graus diferentes, mas todas elas em ambiente de violência, de que
elas são vítimas 2 vezes. Uma da origem, praticamente ligado a homens, né? Infelizmente, mas é a realidade. Mas me preocupou essa segunda escala. As instituições, a Secretaria do Bem-Estar Social, a Delegacia da Mulher, sim, mesmo a vara do anexo da infância, da violência que foi criado recentemente para isso. A burocracia, o andamento, a exposição, as coisas não andam. Essas mulheres enfrentam uma dificuldade absurda, já é uma enorme dificuldade para fazer a denúncia e encaminhar. E elas estão muito aflitas com isso, com essas estruturas. Se isso já chegou a você de alguma forma, se era um universo que a gente acabou comentando, porque demora meses para se ouvir uma filha e as relações acabam muito duras, porque, de novo, saiu de casa com violência, aí não consegue sustentar esse tempo de demora. Eu li a sua matéria. Ela é uma matéria, assim, que para nós que nos preocupamos com esse tipo de fluxo, de processo de resolutividade rápida, e a gente sabe da aflição da família, né? A família que tem as suas responsabilidades e por uma agressão, muitas vezes, ela deixa de ser uma família, né? Ela já não é uma família consolidada, ela tem problemas sérios que são particulares. Mas a gente tem, assim, relatos, a gente tem pesquisa de recorrência, né? De que esses problemas que essas mulheres enfrentam não são problemas recentes. Na maioria das vezes, esses problemas já vêm com um histórico muito grande. Então, é uma família que não é uma mulher que foi agredida. É uma mulher que vem sendo agredida há muito tempo. E agredida fisicamente, psicologicamente, né? Financeiramente. Muitas dessas mulheres são mulheres que não têm uma autoestima alta. Eu trabalhei muito com uma pesquisa que foi feita com adolescentes, principalmente mulheres adolescentes. A primeira gravidez é muito jovem e a segunda gravidez também muito jovem, de um segundo companheiro. A herança de serem filhas de mulheres que também engravidaram muito jovens. E toda essa questão de autoestima baixa, de ter parado o estudo, de não trabalharem, de dependerem totalmente, né? Para manter a casa, para se manter e para manter os filhos, né? É tão grande, né, de alguém que a maltrata, que ela suporta para pelo menos os seus filhos terem um lugar no mundo que seja deles. Isso é muito forte. Quando a gente fala em empoderamento feminino, muita gente não entende o que é isso. Muita gente da minha classe social não entende. Tem muitas mulheres que se incomodam com o termo e há muitos homens que não têm noção do que isso significa. Quando a gente fala do empoderamento feminino, a gente fala pensando nessas mulheres, que elas não têm autonomia, elas não têm como se sustentar e sustentar os seus filhos. E ela se sujeita aos maus tratos dos mais diversos possíveis, pensando nos seus filhos. Acresce-se a isso ainda outros elementos, como álcool do parceiro e muitas vezes da própria. Sim. Droga. E aí a gente tem uma situação de uma família que ela não é uma estrutura familiar, né? Então, por exemplo, quando uma criança é tirada de uma família dessas, se ela é tirada porque nem o pai e nem a mãe estão em condições de cuidar dessa criança. É terrível.
Então, assim, chegou numa situação que não há como recuperar. Nós tivemos algumas reuniões com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fala isso. Antes de tirar a criança, é feito todo um trabalho para a recuperação dessa estrutura familiar. E aí é tirado. Às vezes, essa criança é passada para a avó. A avó adoece, essa criança vai para o abrigo. Ou vai para a família acolhedora. Então, assim, é algo que ou a gente vai dar autonomia às mulheres e dar a elas a consciência de que os filhos são, sim, do pai e da mãe, mas é muito mais da mãe. Sim. E a responsabilidade nisso é muito grande, né? E que se ela entender que ela é menos do que o parceiro dela, né? E engravida muito cedo, sai dos estudos, não consegue trabalhar por uma situação muito séria. Quando a gente fala do problema das vagas escolares, me revolta muito, porque, por exemplo, esta semana eu tive um relato, uma pessoa, assim, que é praticamente da minha família, que trabalha com a minha família há muitos anos, me pediu uma vaga na escola que foi recém-inaugurada com o nome do meu pai. Tem 180 vagas, período integral, uma escola lindíssima. Ai, Kiara, será que seria possível uma vaga para o meu neto nessa escola? A minha norinha está com a possibilidade de começar a trabalhar agora, a criança está com 1 ano. Falei, vá lá na secretaria, faça o cadastro, peça a vaga, porque como recém-inaugurou, é possível que tenha vaga. Se não tiver, você me procura e a gente vê como é que a gente caminha. Foi fazer o cadastro. Não pode fazer o cadastro. Essa mãe não pode trabalhar porque ela tem um filho de 1 ano para cuidar. Só que ela só vai conseguir fazer o cadastro para conseguir a vaga na escola, que hoje tem 100 crianças matriculadas, ela tem 80 vagas ociosas, se ela apresentar a carteira de trabalho, uma declaração de que ela está trabalhando. Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Então, o problema é tão maior do que uma simples vaga na escola, é um problema socioeconômico tão grande que revolta muito a gente, né? Então, eu acho que tem muitas estruturas a serem resolvidas para a gente falar que a mulher, ela tem um caminho para o empoderamento, ela tem um caminho para a sua autonomia. Está longe disso. Então, não é só o apanhar. Você tem a que não apanha e a que não consegue trabalhar e vai ficar dependente desse marido. E dependência de marido nos dias de hoje, num país como o nosso, não é possível. Sim. Deixa eu aproveitar um recorte específico aqui, pegando 3 simbologias mais específicas. Dizem que quem tem 2 filhas ou 2 homens, em casa tem um monte, por isso que eu estou falando dessa relação, um é muito diferente do outro, mesmo entre homens e entre meninas. A Alice é diferente da Francesca? Muito, muito diferente. Personalidade, muito diferentes. São diferentes, né? Muito diferentes. Parece que já nasce diferente, né? Eu falo, a gente cria igual. Não cria igual também, porque a gente está em momentos diferentes. Mas elas são muito diferentes. Em vários aspectos. De outro lado, se imagino que essa mesma reflexão, se a pergunta fosse para a dona Marli aqui, em relação às meninas dela, também teriam essas muito questões. Diferentes. E engraçado, porque assim, a gente estava conversando esses dias sobre a Alice. A Alice, ela sempre foi muito tímida, muito, mas tímida, retraída, ela ter que entrar numa sala, às vezes ela chorar, porque ela tinha vergonha. Então, assim, para ela entrar no balé foi isso, né? Para ela fazer outras atividades, por exemplo, catequese, foi isso. Eu tive que ser aluna para conseguir levar a Alice para catequese. Então, são situações que a gente fala assim, de onde vem tanta timidez? Eu fui assim. A Alice, no 6º ano, foi para uma escola que não é da família, período integral, e ela me relata agora, 1 mês já de aula, as posições que ela vem tomando, que me surpreendem completamente. E aí a gente vai conversar, a gente fala assim, mas que Alice que é essa, que não era essa há 2 anos atrás? E aí a dona Marli, minha mãe, fala assim, eu não sei, porque
nessa idade, não era assim. E aí, surpreendentemente, a gente vê assim, uma amiga minha falou ontem assim, mas Kiara, a sua mãe, quando você tinha a idade da Alice, era como você ou era mais tranquila? Eu falei, era bem mais tranquila. Eu falei assim, então, ela tá olhando você e tá fazendo igual. Criança aprende por exemplo, Nelson, e eles mudam muito ao longo da vida. Eu mudei muito, eu fui extremamente tímida. Ninguém ia imaginar que eu fosse entrar na política. Imagina, uma câmera, jamais. Eu não tenho foto adolescente, eu não tirava uma fotografia. Então, a gente muda. Então, eu falo assim, é possível a gente mudar a vida da gente? Claro. A gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, né? O que você tem da dona Marli? Muito. Muito. Eu acho assim, a característica maior da minha mãe é essa coisa maternal. Né? Ela, como educadora, como gestora, tem uma escola de educação infantil que não abre mão, né? Apesar da idade dela, ela não abre mão, ela trabalha feito uma doida também. E ela é muito maternal, né? Essa coisa de trazer todo mundo para próximo. Ela traz as crianças, ela traz a família inteira das crianças, né? Isso ela faz como ninguém, né? E eu acho que eu faço isso nas minhas atividades também, então assim, a gente conversa com os alunos e com a família inteira, né? Eu falo, eu estou no ensino superior e de repente a gente está chamando os pais para conversar. Então eu tenho isso dela, né? Eu acho que essa força de buscar o que quer também vem muito dela. E não sei, eu acho que a alegria dela também é uma coisa muito, sabe, não se abala fácil, é sempre muito positiva. E eu acho que ela tem características assim de uma mulher muito forte, né? Muito grande. Eu acho que é um espelho que eu tenho como mulher, é ela realmente. Tem alguma característica sua do Dudu? Muitas. Muitas. Tem gente que fala, é o Dudu de saia, né? Combativa não sai de uma briga no sentido de discutir algo que seja relevante. Eu acho ou assim, importante para sua referência. Eu acho que meu pai era muito verdadeiro, né? Ele falava o que ele pensava realmente, independente de se agradar ou desagradar. Sim. Eu acho que isso eu tenho dele, né? Eu não poupo. Assim, se eu tiver que falar alguma coisa que doa, eu vou falar. Mas também as pessoas não se confundem com a gente, né? Então acho que Seu pai isso... era taurino? Meu pai... Que essa história que bate fala na lata. Eu não sei, meu pai é de junho. Não, tudo certo. Não sei. Mas ele tinha essa característica, eu acho que essa é muito dele. E... Não sei, eu acho que eu tenho muito, né? Eu gostava das mesmas coisas, desde pequena. E aí, acho que a gente tinha uma identificação muito grande. Embora ele tenha falecido já há quase 2 anos, eu acho que tudo que eu faço na vida parece que ele está do meu lado e parece que eu decido com ele as coisas ainda, né? Rodeando nessa hora espiritual. O tempo todo. Tanto dentro da escola, que a gente trabalhava junto, na política, o tempo todo, sabe? Os caminhos, tem hora que dá peça. Eu falo assim, meu Deus, mas o que será que ele faria agora, né? As decisões, elas são muito nossas, sabe, Nelson? Sim. Principalmente quando a gente preside partido, que para mim é uma atividade muito nova e comecei a fazer sem a orientação dele, né? Então, assim, a gente tenta seguir os passos, mas em todas as outras atividades eu comecei com orientação. Eu tinha alguém para trocar uma ideia, né? E presidir partido, não. É a primeira atividade que eu tenho, assim, que eu comecei sem ter essa referência de poder trocar uma ideia. Mas eu acho que eu segui o caminho dele, né? Eu penso muito o que ele estaria decidindo, né? Com a visão dele, muito. E acho que eu estou fazendo o que ele gostaria que eu fizesse. Kiara Ranieri Bassetto, obrigado por fazer esse recorte com a gente aqui, entre tantos possíveis, das conversas nossas no mês da mulher, mas não pela referência de março, lógico, pelo prazer de conversar sobre a vida. Eu adorei, viu? Eu acho que é difícil a gente ter a oportunidade de falar um pouco da gente, assim, né, do lado humano. Eu acho que a gente, na política, a gente acaba distanciando um pouco.
E às vezes as pessoas colocam a gente de um tamanho que não é o da gente. Ou cria uma caricatura, né? Lá só daquilo que consegue. Uma caricatura, parece que a gente tem uma perceber. vida perfeita, sabe? Que a gente dá conta de tudo, né? E o lado humano da gente é igual de todo mundo. A gente tem as mesmas dificuldades, né? E acho que é legal a gente colocar isso. Né, que a política é um espaço para qualquer mulher, e não é porque está na política que é mais dura, que é menos humana, e não é. Então é legal a gente poder. Adorei, viu? Fiquei muito feliz, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Hoje o Câmara Livre conversou com Chiara Ranieri Bassetto, mãe da Francesca e da Alice, filha da dona Marli, do seu Dudu. Até o nosso próximo encontro.